Olá, bem-vindos ao canal Calmangás. Deixe um like e se inscreva. O que foi, garoto? Algum problema? Exército de um. Em um bairro próximo. Na casa de Michio, ele assiste o noticiário que diz: agora falaremos de um parque na cidade, onde os moradores encontraram uma cena aterrorizante hoje. Flutuando num lago, os corpos de um jovem casal que acreditava-se estar desaparecido. Aparentemente seus corpos foram costurados com uma linha de pesca. A polícia suspeita que tal incidente seja o trabalho de mais de um indivíduo. A mãe de Michio chama e pergunta se ele está acordado. Ela diz que vai deixar o almoço dele ali. A mãe do garoto pergunta por que ele não vai dar uma caminhada e diz que pode fazer bem para ele. Michio pergunta se ela vai começar com isso de novo e diz para ela o deixar em paz. A mãe de Michio diz que parece que ele já está trancafiado nesse quarto há 7 anos e que ele vai completar 20 anos ano que vem. Michio grita dizendo para sua mãe o deixar em paz. A mãe do garoto diz que chegou uma carta para a reunião de classe da cerimônia de maioridade. Ela diz que irá deixar a carta junto com o almoço. Mais tarde, Michio observa a carta da reunião de classe. Ele se pergunta o que sua ex-colega Natsuko Ori faz agora. Ele diz que quando ele se afastou e largou completamente a escola, ela foi a única que se importou. Michio diz que a garota era bonitinha e meiga e todos a amavam. Michio diz que a garota só deve ter sentido pena dele. Ele joga a carta para o lado e volta a pensar na vida. Em seu rádio começa a tocar uma propaganda dizendo: reúnam-se, pessoal. Todos juntos agora. Ninguém gosta de um solitário. Todos são seus amigos, quando unimos os corações e cantamos. Exército de um. Somos um exército de um. Junte suas mãos agora. Unam seus corações agora para se tornar o exército de um. Michio se pergunta que diabos de propaganda é essa e diz que todos serem amigos é uma piada e que ele está melhor sozinho. A propaganda tocou por mais algumas horas até que Michio decidiu desligar o rádio. Na manhã seguinte, uma jovem moça chama na porta da casa de Michio. Ela se apresenta como Natsuko Ori e diz para a mãe de Michio que ela frequentou a escola com o filho dela e pergunta se ela poderia falar com o Michio por um momento. A mãe de Michio vai o chamar e pergunta se ele vai atender a garota. Michio corre para a janela e se pergunta por que a Natsuko está ali. Ele confirma que é a garota e diz que ela ficou muito bonita. A mãe de Michio pergunta se ele vai querer atender a garota ou quer que ela mande embora. Michio diz que vai atender e já está descendo. Natsuko cumprimenta Michio e pergunta como ele está e diz que já fazem 7 anos. Natsuko diz que todos ficaram preocupados desde que ele largou a escola na 5ª série e parece que ele não sai muito. Natsuko pergunta como vai a saúde dele. Michio, de cabeça baixa, diz que está tudo bem. Natsuko diz que a propósito ela está ajudando a organizar a reunião de classe em janeiro. Ela diz que estão combinando com a cerimônia de maioridade e seria ótimo se ele pudesse participar. Natsuko diz que eles vão se reunir em um café agora mesmo e chama Michio para ir com ela e diz que seus colegas vão adorar ver ele. Assim a garota arrasta Michio. No café, Michio encontra seus ex-colegas de escola, Noriyuki Sakai e Keizuki Kazaji. Noriyuki pergunta a Michio se ele vai para a cerimônia de maioridade para a reunião. Michio não responde. Keizuki diz que Michio tem que sair daquele quarto de vez em quando. Noriyuki diz para seu colega que não é legal tocar nesse assunto. Noriyuki então diz que entende Michio completamente. Afinal, depois da formatura eles ficam presos todos os dias no mesmo emprego com o mesmo chefe nojento e outros colegas de trabalho, e quem não ia querer sair de lá para conseguir um tempo para ler sozinho? Natsuko diz para que Noriyuki não fique falando esse tipo de coisa. Keizuki brinca dizendo que a esposinha vai o botar na linha. Noriyuki então lembra que não contaram a Michio que ele e Natsuko vão se casar ano que vem. Michio diz que é muito legal e deseja felicidades aos dois e diz que já está na hora dele ir. Do lado de fora, Keizuki vai atrás de Michio e diz que ele saiu de lá antes que ele pudesse perguntar o que ele vai fazer essa noite. Porque ele está organizando uma festa de solteiros e está faltando um homem e não tem como chamar o Noriyuki já que ele é comprometido.
Keisuke diz que vai ser divertido e pergunta o que Michio acha. Michio agradece o convite e tudo mais, mas diz que não quer. Na rua, uma multidão chama a atenção de Michio. As pessoas conversam entre si dizendo: foram eles que desapareceram esses dias. De qualquer jeito, é uma forma horrível de morrer, parece o mesmo caso do casal do outro dia. Ao se aproximar, Michio vê vários corpos costurados entre si boiando no rio. Um homem próximo pergunta quem faria algo assim. Um avião de pequeno porte sobrevoa a cidade jogando bilhetes que dizem: ninguém gosta de um solitário, juntem as mãos agora, unam os corações agora. Mais tarde, a mãe de Michio pergunta se ele está acordado e diz que a moça de cedo está no telefone e quer falar com ele. No telefone, Natsuko se desculpa por ligar tão de repente e diz que tem algo que ela quer perguntar sobre o Keisuke, pois ele está desaparecido, e ninguém voltou da festa de solteiros daquela noite. Em narração, Michio diz: em questão de dias, Keisuke Kasagi e seus convidados foram encontrados não muito longe de onde havia sido a festa, em uma montanha, todos costurados. Na televisão, Michio ouve o noticiário que diz: por todo o país há crescentes relatos de desaparecimentos e um após o outro têm sido atribuídos aos bizarros assassinatos das costuras. Houve casos de desaparecimentos de grandes grupos em um local que reapareceram no mesmo local, costurados juntos, nus e mortos. Em todos os casos, foram usadas as mesmas linhas de pesca para amarrar as vítimas, talvez como um aviso que, relacionado ao início de tais crimes por toda a nação, aponta para um grupo bem organizado de criminosos. Conversando com um colega por e-mail, Michio ouve sobre o boato de que é melhor evitar multidões. Michio decide ligar para Natsuko e diz que ligou para falar sobre a reunião de classe. Ele diz que seria melhor a garota adiar o evento. Michio diz que está preocupado com essa coisa dos assassinatos das costuras, já que ele ouviu dizer que um grande número de pessoas que são os alvos e pode ser perigoso reunir todo mundo. Natsuko diz que não será apenas mais uma reunião e sim também uma homenagem ao luto do Keisuke, então a reunião tem que acontecer. A garota diz que seria bom se Michio também fosse. O garoto diz que vai pensar nisso. Mais tarde, Michio ouve no rádio o locutor desejar Feliz Natal para todos e ele pergunta a seus ouvintes se eles estão comemorando com aqueles que amam ou festejando com amigos. O locutor diz que talvez haja aqueles que estejam sozinhos esse ano e diz que para esses eles têm uma música especial. A música diz: reúnam-se, pessoal. Ninguém gosta de um solitário, todos são seus amigos, então unam os corações e cantem. Exército de um, somos um exército de um, junte as mãos agora, unam os corações agora. Exército de um, unam seus corações agora. No dia seguinte, mais corpos são encontrados costurados na praça que estava enfeitada para o Natal. No noticiário diz: estamos em caos absoluto após os terríveis eventos da véspera de Natal. Grupos de pessoas por toda a nação, a maioria jovens, desapareceram noite passada. Mais tarde, foram encontrados costurados. Em meio a esses atos, o nome de um grupo surgiu em conexão aos ataques. Anteriormente conhecidos por atirar milhares de panfletos do céu e repetir transmissões não autorizadas, eles são conhecidos como Exército de um. A polícia e a Agência de Segurança Pública iniciaram uma investigação conjunta sobre o grupo, mas até agora eles continuam um mistério. A única coisa certa é que o grupo tem como alvo multidões e lugares que podem atrair elas. Um grupo de especialistas discute como o Exército de um consegue cometer esses atos de larga escala e se safar sem serem sequer vistos, e como as vítimas não sofrem nenhum ferimento visível e sem sinal de asfixia. Os especialistas se perguntam se as pessoas se entregaram sem lutar. Os especialistas chegam à conclusão de que isso está além de sua compreensão e de qualquer forma todos terão que tomar cuidado de agora em diante, pois oficialmente é perigoso se reunir em grupos. Em narração, Michio diz: enquanto os conselhos locais por todo o país cancelaram ou adiaram suas cerimônias de maioridade, foi decidido que a nossa seguiria em frente como planejado.
Eles se gabavam da força de seus seguranças, e afinal os próprios participantes queriam celebrar. Com medo, Michio vai até a cerimônia. Michio diz que não irá participar e se pergunta se Natsuko irá ficar bem. Um dos seguranças vê Michio e pergunta o que ele está fazendo ali. Michio se vira para ir embora. O segurança o segura e pergunta por que apressa e se ele está escondendo alguma coisa. Antes que Michio possa responder, o segurança diz que ele é muito suspeito. Michio começa a gritar dizendo estar na cerimônia, o que chama mais seguranças. Natsuko vai até onde está acontecendo a confusão e diz que Michio é seu colega de classe do fundamental. O segurança se desculpa e pergunta o que Michio fazia se escondendo entre os arbustos. Natsuko responde dizendo que o garoto é muito tímido e que ele fica desconfortável em lugares com muitas pessoas. O segurança diz que está tudo bem e diz para os dois irem logo para a cerimônia, pois logo irá começar. Assim Michio e Natsuko vão para a reunião. Michio agradece a garota e diz que ela o salvou. Natsuko diz que tudo o que fez foi chegar atrasada para a própria cerimônia de maioridade, pois levou muito tempo se arrumando. Chegando no salão, não tem ninguém lá. Natsuko entra em desespero por todos terem desaparecido. Em narração, Michio diz: num piscar de olhos, mais de 500 participantes da cerimônia desapareceram completamente, não tinha como. Natsuko entra em total desespero por Noriyuki, seu noivo, que está entre os desaparecidos. Dias depois, Michio diz em narração: daquele ponto em diante, as pessoas gradualmente começaram a evitar reuniões. Ao invés disso, eles se isolavam com seus próprios assuntos e passavam os dias sozinhos. Casais dormiam em quartos separados e mães lamentavam nas portas de seus filhos. Em casa, Michio decide ligar para Natsuko e diz que só queria saber se a garota já estava um pouco melhor. E além disso, ele diz que o país está uma bagunça e estão dizendo que os telefones serão cortados a qualquer momento. E antes que isso aconteça, ele queria checar como a garota está. Natsuko agradece e diz que está um pouco melhor, mas perdeu a vontade de fazer qualquer coisa. Agora que o Noriyuki se foi, ela não vê mais razão para viver. Natsuko continua dizendo que mesmo que o Noriyuki tivesse sobrevivido, provavelmente ela não poderia ver ele. A garota se pergunta como vai ser se a comunicação for cortada. Natsuko diz que odeia isso e que é muito solitário e ela só deseja morrer. Michio diz que se a garota quiser, ele pode ir ver ela e não deve ter problema se ele for rápido. Natsuko diz que isso seria ótimo. Michio bate na porta do quarto da sua mãe. Com medo e paranoia, a mulher diz para ele não entrar e apenas pergunta o que foi. Michio diz que vai sair um pouco do quarto, a mulher apenas o manda se cuidar. Em narração, Michio diz: a única coisa que eu queria era ver a Natsuko Ori. Queria tanto ver ela que honestamente, não me importaria se acabássemos costurados juntos e mortos. O lugar inteiro era como uma cidade fantasma. Mais uma vez, o avião jogando panfletos passa pelo céu tocando a música do Exército de Um, indo para que as pessoas se reúnam. Logo atrás passam jatos militares. Michio fica animado e diz que a Força de Defesa finalmente foi atrás do Exército de Um. O governo começou a tomar medidas decisivas, e assim tudo irá ficar bem. Michio diz que vai dar tudo certo e correndo diz que precisa contar para Natsuko. Michio diz que tem que contar para ela. Ele tem que contar que a ama. Michio chama no portão, mas pela empolgação acaba entrando. Se reúnam, pessoal. Exército de Um. Somos um exército de um. Ninguém gosta de um único solitário. Mamãe, papai, pequena Lily. Somos um só exército de um. Somos um exército de um. O mangá se finaliza com Michio chocado enquanto os jatos militares despejam mais panfletos do Exército de Um.